E 11 minutos, estamos aqui de volta e vamos bater um papo aqui com a Jéssica Riva e a Rosana Martinelli, pré-candidata a deputada federal, e a Jéssica Riva, pré-candidata a deputada estadual, aqui por Mato Grosso. Bom dia! Bom dia, Anderson. É isso aí. Obrigada mais uma vez por nos receber. É um prazer imenso estar aqui com vocês. É um prazer imenso estar mais uma vez aqui em Novo Horizonte. Bom dia, Rosana. Bom dia, uma alegria estar aqui. Obrigado pela oportunidade e continuem sintonizados na Horizonte FM 87.9. Estamos aqui para bater um papo muito descontraído, né, visitando essa importante cidade. E para nós é muito importante estar aqui novamente, né, Jéssica? Com certeza, eu estou na minha terra, né? Estou feliz demais. É sempre bom voltar para casa. Então, eu estava falando aqui um pouco antes, vai ser um bate-papo bem descontraído, gente. Para vocês que estão ouvindo, quiserem mandar perguntas, vocês podem mandar perguntas, a gente faz pergunta para elas aqui. Fala um pouquinho sobre vocês, quem que é a Jéssica Riva. Eu confesso que conheço sua família, quem conhece, né? Conheço seu pai, sua mãe, conheci teu irmão ontem. Sim. Não sabia que era seu irmão conhecido, não. Ele me falou muito de você, Jéssica. E falou, Juninho trabalhando na minha campanha. Muito obrigada, Juninho. O Juninho, ele falou assim, você já conhece ela? Eu falei, não conheço. Aí ele falou assim, rapaz, é uma baixinha que conversa, hein? Mas como eu gosto de falar de criança, eu não falo de pequena porque eu continuo pequena, né? Então, já estou falando para quem está me ouvindo e não me conhece, eu tenho 1,49 m de pura ousadia. Eu sempre fui muito questionadora, sempre fui muito comunicativa. Eu sou chefe de cozinha, né? Eu gosto de falar cozinheira, o nome chique é chefe. Mas eu gosto de falar cozinheira porque eu aprendi a cozinhar com a minha mãe. E chefe se dá a formação. Mas depois que eu comecei a trabalhar na cozinha, hoje eu tenho um buffet em Cuiabá, buffet Suy-Marie, que significa sou, siga Maria em francês, eu sou devota de Nossa Senhora, sou cristã, sou casada, tenho 3 filhos. E depois que eu comecei a atender com o buffet, eu busquei formação. Então hoje eu sou o nome chique, né? Sou chefe de cozinha. E por conta do trabalho na cozinha, eu comecei a empreender. Então hoje eu sou uma microempresária. E eu sei das dificuldades hoje que é empreender, mas também que é trabalhar. Porque o trabalho na cozinha, ele é exaustivo, é muito prazeroso, eu amo o que eu faço, eu amo servir. Inclusive, esse trabalho na cozinha está totalmente conectado à própria política, porque é um trabalho de, principalmente o buffet, né, de realizar sonhos, de estar em contato com as pessoas, de se comunicar, de servir. E eu sempre tive muito prazer nisso. Sempre estive nos bastidores da vida pública, do meu pai e da Janaína. E gosto muito de política, gosto muito de me comunicar, como falei aqui mais cedo. E hoje, devido à pré-campanha, né, a pré-candidatura da Janaína ao Senado, a gente vem falando disso há algum tempo. Nas últimas eleições, a Janaína já tinha falado, olha, eu não venho mais para deputada estadual. E ela segue esse projeto, cujo qual eu acredito muito. A Janaína nos representou muito bem, né? Ela foi 12 anos a única mulher na Assembleia. E a gente entende a importância da representatividade dessa região. Eu falo que o Vale do Arinos, ele tem deputado há mais de 30 anos, não sabe o que não é ter um deputado aqui na região. E pela primeira vez, o Vale do Arinos já teve 2 deputados de Juara, e pela primeira vez existe a possibilidade de não ter nenhum deputado. Então hoje a gente entende que a campanha é viável, a candidatura é muito viável, né? A gente tem pesquisas que nos mostram isso, a gente anda no estado inteiro, a gente vê o movimento, a aceitação das pessoas. Eu estou muito feliz de reencontrar muitos amigos, mas não vai ser fácil. O MDB é um partido muito forte hoje, a gente tem 3 deputados estaduais que estão se candidatando à reeleição, né? Candidatando como deputado estadual novamente, tem um ex-deputado, tem ex-prefeito, então a gente entende que é um partido muito forte e que a gente precisa unir forças para não deixar essa região sem essa representatividade. Eu nasci em Juara, como eu falei aqui, é muito bom estar em casa, né? Me sinto em casa aqui, tenho vó, tenho tia que mora aqui. Fui para Cuiabá com menos de 3 anos, quando meu pai se tornou deputado, e foi essa região que o elegeu. Então a gente tem muito carinho, muita gratidão por essa terra, por esse povo, e a gente quer dar continuidade a esses trabalhos.
trazer essa representatividade do interior, porque a gente entende que hoje ainda carece de muita atenção, ainda carece de muita especialidade na área da saúde, centro de hemodiálise e tantas outras, né, necessidades na área da saúde, principalmente, mas também as nossas estradas. Você sabe que meu irmão sofreu um acidente aqui recentemente. A estrada, né, tem muitos buracos. Entendo que foram feitas muitas obras, mas são necessárias muitas mais. A industrialização, essa terra é uma potência, mas a gente precisa trazer uma perspectiva de prosperidade de vida, que eu falo, os jovens todos vão para cidades maiores, né? Não tem vontade de ficar aqui porque não tem uma perspectiva de vida, de qualidade, de emprego, de geração de renda. Então a gente quer falar sobre isso, trazer esse olhar também humano. Eu falo que hoje, né, o Mato Grosso está em terceiro lugar como o estado que mais mata mulheres, né, feminicídio, índice no feminicídio, mas está em primeiro lugar de abuso sexual de crianças e adolescentes. E a gente entende a gravidade disso. Eu, como mulher, como mãe, não posso deixar de falar disso. A Janaína representou muito bem isso lá na Assembleia, mas a gente precisa continuar também tendo essa representatividade feminina, porque a Janaína sai da Assembleia e a gente entende que é o momento de termos mais mulheres na Assembleia, mas precisamos trabalhar para isso. Então eu estou aqui me colocando à disposição, estou há 10 anos filiada na MDB. As pessoas acham que eu me filiei para me candidatar, mas não é a realidade. Sempre fui uma pessoa extremamente politizada, que se interessa, né, e que gosta de pessoas e trabalhar em prol de pessoas. Eu quero apresentar aqui para vocês também a Rosana, né, a Rosana Martinelli, que hoje vem aqui para agregar esse projeto da chapa do MDB, que é a nossa pré-candidata a deputada federal. Ela sempre esteve no PL, ela vai falar um pouquinho sobre ela, mas é muito importante para mim, né, como irmã da Janaína, que hoje é presidente do MDB, como pré-candidata a deputada estadual pelo partido, como membro do MDB há 10 anos, falar um pouquinho sobre essa gratidão que a gente tem por ela e sobre quão fiel ela foi, né, parceira de aceitar esse projeto, porque não é fácil. Como eu falei para vocês, ser mulher, a gente já nasce, eu brinco, né, que não é uma brincadeira, que é uma realidade, mas eu brinco que ser mulher a gente já nasce com desvantagens, porque a gente tem o peso na escolha do parto, a gente tem o peso, a mulher não tem nem paz nem para parir, né, Rosana? A gente sempre está cercada pela culpa, pelas responsabilidades, a própria maternidade, a condição de trabalho, que eu falo que hoje a gente não quer estar acima dos homens, a gente quer igualdade. Eu entendo que homens e mulheres, ambos somos capazes, mas a gente não trabalha com equidade. E a mulher, a gente sabe que tem o terceiro turno, né? Não é nem segundo, porque ela trabalha fora, ela trabalha em casa, e ela tem um filho, e ela tem um marido. E o que o Estado está fazendo para essa mulher estar nesse lugar, né? Porque a gente não tem um horário de creche estendida, de escola estendida, essa mulher chega em casa exausta, as mulheres estão tendo muito problemas de saúde mental, então a gente entende a importância de falar sobre isso. E quando eu falo da Rosana, né, como pré-candidata federal, e desse projeto político, que são 3 mulheres, né, tem a Janaína no Senado, Rosana e Jéssica, é isso aí. A gente entende que nós somos mulheres muito privilegiadas para estar nesse lugar representando outras mulheres, né, Rosana? Verdade, é importante. Então, Rosana, da onde você é? Quem é Rosana Martinelli? Fala pra gente. Bom, eu sou de Sinop, minha família é pioneira, né? Desde 72, minha família está. Na Fundação de Sinop nós já estávamos, né? Nessa região em Sinop propriamente. E comecei a trabalhar muito cedo, fui casada com Osmar Martinelli, hoje ele já faleceu. Ele que era vereador, ele que estava na política. Ele que estava na política, você estava só no apoio. Sempre nos bastidores, né? Como sempre, a maioria das vezes, né, Jéssica? A mulher sempre está do lado, apoiando o marido, né? Mas ele ficou doente, ele ficou 18 anos acamado, depois que pegou uma meningite, né? Que me proporcionou a estar na política, né? Acumulando função. Eu sou empresária, fui madeireira, fui pecuarista, hoje sou produtora rural, sou empresária e tive oportunidades na política porque é através da política que você consegue fazer o bem comum. E eu estou acostumada sempre a trabalhar com pessoas, né? Eu tive a oportunidade de ser secretária de Indústria e Comércio do município de Sinop,
fui vice-prefeita de 2013 a 2016, 2017 a 2020, eu fui prefeita de Sinop e hoje eu estou como senadora suplente. Tive a oportunidade de assumir o Senado por 5 meses, fazendo e defendendo o estado de Mato Grosso, principalmente o interior. Porque Brasília não conhece a nossa realidade do interior. Então tive a oportunidade de falar de projeto manejo, a importância do madeireiro, defender, porque eu falei, eu sou da classe, eu conheço a realidade. Produtora rural, né? Também eu conheço a realidade defendendo a derrubada da moratória da soja, trabalhando e mostrando para o Brasil as nossas potencialidades, o quanto nós conseguimos e produzimos aqui, tanto na madeira, como no gado, como em grãos, né? E nós temos uma perspectiva muito grande dessa região aqui, né? De Juara, Novo Horizonte, aqui, Porto dos Gaúchos, que vai ser um grande corredor e com uma ampliação muito grande em grãos. Então, nessa região aqui, podem ter certeza, vocês estão no lugar certo, da prosperidade que ainda há de vir para esse município, devido às proporções, tem solo e vai ter, e já está tendo, uma certa infraestrutura que vai ser melhorada através de estrada e conexões que vão estar passando por aqui, dando viabilidade. Então tive a oportunidade de defender em Brasília todo esse interior. Porque em Brasília, muitas vezes, eu discutia com a própria Marina Silva, a ministra, falou, olha, a senhora fica criticando o madeireiro, criticando o produtor rural, criticando as pessoas que estão no campo, e a senhora não conhece a realidade, que nós estamos lá, nós sabemos que não é assim, porque nós produzimos, nós pagamos impostos, sustentamos Brasília e nós merecemos respeito. Nós precisamos de infraestrutura, apoio ao pequeno produtor rural, né? Também a questão de documentação para os assentamentos, né? A partir do momento que o pequeno produtor ele tenha documento, ele consegue um financiamento e a gente quer isso, dar essa possibilidade. E defendi e vou continuar defendendo o interior do Brasil. Eu sou uma pessoa de direita, fiquei muitos anos no PL, fui prefeita pelo PL e estou nesse projeto político do MDB agora, diante da possibilidade real de eleição da Janaína como senadora, que nos representou e nos representa muito bem na Assembleia, defendendo o servidor, defendendo todas as bandeiras, né? A Janaína atuou, né, Jéssica? Ela é muito forte. Sim. E tem competência para isso, né? Uma mulher corajosa. E eu tenho certeza que no Senado ela vai ter, porque eu tive coragem de assinar o impeachment do Alexandre de Moraes quando eu estava lá. Não deu prosseguimento porque ainda não foi colocado em pauta, mas eu assinei. E eu tenho certeza que a Janaína vai ter coragem de defender o interior, defender o Brasil, né? E é isso que nós precisamos. Desculpa. Pode falar. Quando a gente fala sobre essa questão ideológica partidária, e as pessoas querem colocar o MDB na esquerda, só que a Janaína, nas 2 últimas eleições, o MDB teve candidato a presidente, e Janaína apoiou e votou para o presidente Bolsonaro. Então eu entendo que hoje, você ser mulher na política, eu volto a falar sobre isso porque é importante, você é questionada a todo momento. A gente não vê as pessoas questionando isso de propriamente várias pessoas da direita que falam que são de direita, que podem até estar em partidos da direita, mas que não fizeram essa ampla defesa que a Janaína fez, como, por exemplo, a moratória da soja, ao marco temporal, ou, por exemplo, essa questão de ter um próprio candidato dentro do partido e ela fazer o apoio, a campanha e votar no Bolsonaro. Então, eu entendo que, independentemente do que a Janaína faça, ela vai ser questionada. Esses dias me perguntaram, você acha que se a Janaína ganhar essas eleições, ela vai mostrar? Eu falei, gente, a Janaína já mostrou. Na primeira eleição, as pessoas achavam que ela não tinha nenhum tipo de representatividade, que ela tinha sido eleita por conta do meu pai. Então então me justifica a segunda, me justifica a terceira, quando ela é a deputada mais votada no estado. Ela já mostrou. Verdade. Mas independentemente do que ela faça, ela vai ser questionada. A mulher, a todo tempo, ela é questionada. Então, por exemplo, a própria pré-candidatura dela, as pessoas não credibilizam. Ficam perguntando se ela vai ser vice. Mas existem rumores porque as pessoas inventaram.
Nunca foi feito nenhum convite para Janaína ser vice, para vocês terem uma ideia. Nunca foi feito um convite. Os amigos dela passaram a acreditar que ela vai ser vice sem nunca ter recebido um convite. Então ela fala que ela é pré-candidata ao Senado e as pessoas perguntam se ela é candidata a vice. Sabe? Eu não consigo entender a diferença da mulher estar tão bem colocada como ela está na pesquisa e não perguntarem para o terceiro, para o quarto, para o quinto lugar, que é pré-candidato ao Senado. Se eles vão ser vice. Exatamente, se eles vão ser candidatos, se a candidatura deles tem viabilidade. Pera lá, a Janaína está muito bem na pesquisa, então o que mais falta para mostrar a viabilidade da candidatura dela? Então, independente do que ela faça, ela vai ser questionada. E tudo bem, a gente comprova com o trabalho, né, Rosana? Com certeza. E nesse projeto, né, que eu vim para o MDB, de acordo com a liberação de Flávio Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, porque nós temos que dar viabilidade e governabilidade a Flávio Bolsonaro ao governar, que a direita volte a governar esse país, né? Então, e somente o partido PL não tem a quantidade, é impossível fazer a quantidade de parlamentares. Vai precisar de outros partidos ajudando. E o MDB vai estar com Flávio. A própria Janaína, que é a nossa presidente, nos garantiu que vai. Por isso, da minha vinda e com a anuência, né, do PL, para que eu possa estar e tinha mais possibilidade de eleição no MDB. Com a maior facilidade. Porque a gente também tem que olhar matematicamente, né? Onde é o partido que a gente consegue eleger. E tendo a garantia de estar junto com o Flávio Bolsonaro, e o MDB vai estar, então por isso hoje eu estou compondo esse grupo, fortalecendo o MDB, ajudando. Nós estamos com a pré-candidatura a deputada federal e nós queremos ser as deputadas do interior, trabalhando, representando. Tanto Brasília não conhece a realidade do interior, como Cuiabá também não conhece. E nós não estamos sendo respeitados, porque em 8 anos de mandato desse governo, nós não temos nenhum secretário do interior. E a gente tem batido muito nisso, porque Mato Grosso é muito grande, são realidades diferentes. A nossa região aqui de Novo Horizonte, Juara, Portos Gaúcho, é uma realidade. Lá em Cáceres é outra. Lá na Araguaia é outra. Então tem que ter essa representatividade, tem que ter essas pessoas que levem as demandas para... principalmente para Cuiabá, para o estado, que resolva. Nós estamos com um problema gigante de saúde. Nós precisamos descentralizar o estado. Nós não concordamos da maneira que está. Ainda as pessoas estão sendo levadas para Sinop, levadas para Nova Mutum, Cuiabá. E nós temos que parar com isso. Tanto que nós pedimos para o senador Wellington, que é o pré-candidato nosso ao governo, falou, olha, nós queremos a descentralização da saúde. Queremos a descentralização da SEMA, dando autoridade, dando autonomia para as prefeituras maiores entregar as licenças. Nós precisamos dar oportunidade para as pessoas trabalharem. Hoje, tendo muita extração mineral no estado de Mato Grosso, juntamente com a madeira, né? E as pessoas não querem trabalhar dentro da legalidade. Aliás, ilegal, né? Querem legalidade. Justamente porque precisa ajudar, né? Então, o Estado precisa ajudar. O Estado precisa ajudar, porque fica taxando a gente sempre irregular como bandido, e nós não somos. Nós somos do interior, nós somos trabalhadores e fazemos. E o progresso, o desenvolvimento está no interior do estado de Mato Grosso. Então o que nós queremos, tanto a Jéssica, ela ocupando esse tão importante cargo, que vai continuar trabalhando, que nós temos a certeza que a Janaína vai ser a nossa senadora, a Jéssica vai estar lá na Câmara dos Deputados, trabalhando por essa região. É um orgulho muito grande ter 2 representantes, uma senadora da região do Vale do Arinos, uma deputada estadual do Vale do Arinos. É muito orgulho e uma grande possibilidade de melhor atender a população, com emendas, com representatividade, com problemas para melhor solução. E é isso que nós estamos nos propondo, de estar mais perto da população. Hoje, nós temos 821 mil eleitores de Mutum até Divisa. Então é muita gente. Nós temos um representante estadual e um federal. Humanamente impossível eles darem cobertura. E estão trabalhando muito bem.
mas nós queremos é ampliar essa cobertura, essa possibilidade de atendimento melhor, que é difícil para eles e tem possibilidade, porque está concentrado, né, Jéssica, a maioria dos nossos representantes na Baixada Cuiabana. E é claro, gente, é claro que vai cuidar primeiro da sua base, vai dar mais recursos para a sua base, né? E o que acontece nós aqui? A gente fica com o resto, não é verdade? Eu que moro aqui já há 40 anos, eu acredito, essa é uma das preocupações, das maiores preocupações de nós aqui do interior. Ter políticos que representam a gente aqui no interior, porque pouco voto, cidade pequena, municípios pequenos, eu acho que vocês estão vindo de encontro com o que as pessoas estão pedindo. É isso aí. Anderson, a gente estava falando agora há pouco, quando a gente fala sobre a representatividade do interior. Uma cidade do interior, ela não dá o voto que um bairro em Cuiabá dá. Então, quando a gente vem para o interior, a gente realmente vem porque a gente se preocupa com essas pessoas. A gente vem porque a gente se preocupa com essa terra. Porque se fosse atrás de voto, a gente ficaria lá. Seria muito mais cômodo fazer campanha lá, tem filha lá, tem marido lá. Então, a gente vem aqui porque, além da gente ser dessa terra, a gente se preocupa com essa terra, com as pessoas que aqui estão. É uma coisa para além de eleitoral, né? É claro que a gente quer apoio, que em período de campanha mesmo, porque a gente ainda não tem nossas candidaturas registradas, né? Ainda não foram as convenções, a gente estará aqui pedindo votos, a gente quer votos, mas a gente entende que a gente tem uma preocupação genuína com a população, com dar dignidade à vida das pessoas. Eu falo que as pessoas, elas não estão vivendo, elas estão sobrevivendo. Então a gente fica pedindo a todo tempo esmola, né? Então, quando a gente precisa de auxílio na área da saúde, tem que ligar para um deputado, tem que ter um contato com o vereador, com o prefeito, e isso não é digno, né? Não é justo a gente pagar tantos impostos e a gente não ter uma saúde adequada, uma educação e tantas outras, né, questões. Essa descentralização da saúde é muito importante para a gente aqui no interior. Não precisar sair para longe para ter especialistas, não tem um recurso lá fora, às vezes não tem parente, não tem nada. Isso que você falou, Rosana, é muito importante para a gente. Essa descentralização na saúde, nós também precisamos melhorar e industrializar o interior, né? Eu fui prefeita de Sinop, trouxe a maior fábrica de etanol de milho, que é a Impasa, para o município de Sinop e transformou a cidade. E eu falo que aonde vem empresas, né, gera emprego e muitas outras vêm junto, né? Então acaba fomentando toda a economia da região e é importante porque as pessoas querem oportunidades. E a partir do momento que você consegue criar essas oportunidades, atraindo empresas para o interior, e isso passa por uma lei de incentivo, não somente para as grandes empresas, mas para as pequenas também vir se instalar para o interior com uma redução de impostos, porque hoje nós estamos com uma maior alíquota. Mato Grosso é um dos estados que mais cobra imposto no Brasil. E dificulta, né, Jéssica, vir as empresas para o interior. E a gente tem que fomentar que a partir do momento que você dá oportunidade para as pessoas de emprego, você gera esperança, ela se programa para comprar uma bicicleta, uma moto, a sua casa, né? E assim por diante, oportunidade, é dar dignidade para a pessoa, né? Tanto que quando eu fui prefeita, e fui bem na época da pandemia, eu não fechei a cidade. Sinop ficou somente 3 dias, porque eu pensei nas pessoas. Falei, olha, se as empresas fecharem, é a primeira coisa que vão fazer, vai ter demissão. E esse trabalhador? Eu sou empresária, eu sei o que é chegar no final do mês, você tem que dar conta da folha de pagamento, e se o empresário não conseguir trabalhar, não vai conseguir pagar. O que vai acontecer? Vai demitir. Então eu deixei a cidade aberta, conseguimos trabalhar, batemos recorde de empresa, né? Eu coloquei a Sinop como a 5ª melhor cidade de se investir no Brasil, incentivando a economia. Isso que eu quero estar ajudando, né, na Câmara Federal, com a minha experiência como empresária, como gestora pública. Eu quero estar ajudando o interior e defendendo. Porque quem conhece, e nós somos do interior, e é essa proposta que nós estamos levando
ouvindo nesse momento de pré-campanha as pessoas, né? Porque as demandas, elas vão alterando, né? Quando tem uma situação de liberação de projeto manejo, é um problema de escola, é um projeto do assentamento, é um projeto de regularização fundiária, né? Do pequeno produtor. São demandas e é importante nós termos conhecimento, estar se atualizando. E essa proposta, tanto da Jéssica como deputada estadual e eu como federal, agora nós queremos realmente ser as deputadas do interior. Porque não tem necessidade a gente de abranger. Claro, estando lá você tem que trabalhar para o estado todo, mas esse olhar para o interior, que nós somos do interior e nós sentimos essa falta, nós queremos dar essa cobertura, para que realmente o povo seja assistido, para que tenha acesso, e nós teremos, com certeza, as três juntas, muito mais recursos de emenda para que a gente possa estar ajudando essa região. Então, como a Janaína, ela tomou uma proporção gigante, né? Como a Jéssica falou, né? Graças a Deus. Ela é mais votada do estado de Mato Grosso, atende os 142 municípios, né? E ela tomou uma proporção muito grande. Mas nós vamos estar assumindo esse lugar com grande responsabilidade, porque nós somos o interior, nós sabemos o que é produzir, nós sabemos a nossa realidade. E eu falo realmente, porque eu procurei defender na tribuna os nossos patriotas, né, com a lei dos nossos patriotas, a lei da anistia é minha no Senado Federal, que defende os nossos patriotas de 8 de janeiro, porque quando eu assumi o Senado, eu estava sem o passaporte, com meus bens bloqueados por eu estar se manifestando. E eu acredito que a nossa liberdade é o nosso bem maior. E se esses nossos patriotas estavam lá, defendendo em 8 de janeiro, é a liberdade de imprensa, a nossa liberdade de expressão, que a nossa Constituição nos permite. Então eu coloquei esse projeto, também o projeto do voto auditável, que vota na urna eletrônica, mas que tem a impressão para dar transparência, legalidade ao nosso processo eleitoral, como em defesa, que nós como mulheres, até a Jéssica vai falar sobre os projetos na questão das mulheres, e nós temos que continuar trabalhando. E quando a gente fala da defesa da mulher, nós não somos contra o homem, jamais. Nós temos que respeitar, e a mulher também tem que respeitar o homem. Quando a gente fala em igualdade, é para os dois lados, né? Então, é assim que nós temos que trabalhar na questão educacional das nossas crianças, é a questão cultural, da possibilidade para a mulher melhorar economicamente, para ela ter a independência, para ela não ficar submissa a um agressor. Mas, como mulher, né, a gente tem essa responsabilidade, sabe? E aí? Será? Se eu for denunciar, como é que vai ficar? Quem que vai sustentar a minha família, né? Então, sempre tem esses problemas, nós como mulher, essa responsabilidade muito importante. Então, podem ter certeza, nós vamos continuar esse legado da Janaína no estado, nós vamos estar colaborando, fortalecendo. E eu tenho certeza que a Jéssica, ela está pronta, preparada para assumir. Ela tem uma trajetória na família que já é conhecida por todos, principalmente aqui no Vale do Arinos, e vai estar e tem esse respaldo familiar que vai ajudar a concretizar muito mais. A Janaína fez um excelente trabalho, mas a Jéssica, pela experiência que ela tem, né, pela construção familiar, ela é mãe de 3 crianças e ela está abrindo mão. Ela não precisava estar aqui hoje, com criança pequena, 6 anos, 4, 1 ano, né? Mas está se dispondo a trabalhar, porque também tem que continuar essa ajuda tão importante que essa família faz para a saúde do estado de Mato Grosso. E a gente tem uma grata satisfação de andar junto e ver os depoimentos, Anderson, né? Quantas pessoas são gratas. E nessa responsabilidade de não deixar a população, o Vale do Arinos, sem representatividade, é que a Jéssica está colocando o seu nome, né? Está se dispondo a continuar esse trabalho. Então, eu quero te parabenizar, Jéssica. Obrigada, muito de estar trabalhando, né? Em prol
das pessoas, né? Porque é uma grande responsabilidade, principalmente na saúde, né, Anderson? Você falou, olha, qual que é a principal demanda aqui? É a saúde. Sim. Então nós precisamos melhorar, né? Descentralizar para que realmente os municípios tenham esses aparelhos, tem ultrassom, né? Tem exames laboratoriais, né? Tem essa assistência, essa ressonância. As especialidades que a gente precisa ir para fora. Se tivesse aqui, ó, aqui perto, vamos supor aqui em Juara, aqui, eu atendia Juína, Juara, Novo Horizonte, Porto dos Gaúchos. Fica muito mais perto do que a gente essa tem que ir lá para região tem força e tem, eu digo, tem capacidade, né, para ter tudo isso. Então a gente entende a necessidade de ter alguém brigando por isso lá. A gente estava falando aqui das crianças, Rosana, mas também é por elas que eu estou aqui. Então eu entendo hoje que, como mãe, eu venho, né, como disse agora há pouco, de um lugar de muitos privilégios, que todas as mães tenham direito, tenham condição de fazer as suas escolhas, de exercer, né, as suas funções, e todas as crianças também tenham seus direitos e tenham qualidade de vida, tenham dignidade, né? A gente fez uma visita aqui à Escola Cívico-Militar, foi um prazer estar lá, de ver a qualidade que eles têm feito no ensino, né? A disciplina hoje é de extrema importância. A gente entende que uma criança ordenada é um adulto com propósito, é uma pessoa que dificilmente vai se desvirtuar no futuro. Então, é um trabalho muito bonito que eles têm feito, e a gente entende que quando a gente tem uma gestão na escola preocupada com a criança, e a gente conversou lá bastante, né, Rosana, e a gente notou o carinho e a preocupação deles com o cuidado, né, dessa disciplina, o cuidado para além da escola, né, com a vida humana. Então, hoje, é algo que nos entristece mesmo, andar por aí e ver o descaso com as escolas, e ver o descaso com as nossas crianças e adolescentes, e ver o descaso quando a gente fala da mulher, a gente entende também que essa mulher não está amparada pelo próprio fato da educação do seu filho. Então a gente tem que dar, o Estado tem que dar isso, né, para as famílias. A gente fala de mulher porque normalmente a mulher detém a responsabilidade do cuidado dos filhos, né? Agora vão me chamar de machista, mas não é. Eu gosto, eu sou mãe, eu faço questão de ter esses cuidados, né? E meu marido é muito companheiro, um ótimo pai, mas a sensibilidade, ela é feminina, né? Ela é predominante da mulher. Então, inclusive quando a gente fala dessa representatividade, a gente fala que a mulher, além da gente querer dar voz a outras mulheres, a gente entende que a mulher tem um olhar mais sensível e humano, né, para a gestão. Jéssica, fala um pouco aí, como que se deu nos bastidores a decisão de você falar assim, eu vou ser a candidata a deputada? Como que se deu essa conversa? Como que se deu essa decisão? Com a própria decisão da Janaína de ir ao Senado. A gente começou a fazer essa reflexão lá atrás. Como eu disse, né, eu sou filiada no MDB há 10 anos, me filiei junto com a Janaína. Não existia esse projeto político, mas quando a Janaína tomou a decisão de não ser mais candidata a deputada estadual, a gente começou a ter essa preocupação de quem iria continuar essa representatividade, tanto da região quanto feminina. E conversamos muito sobre isso. No primeiro momento, a Janaína não achou que caberia esse projeto, e ela, depois disso, se tornou presidente do partido, e continuamos essa conversa, e depois a gente entendeu que era importante e que precisava trazer a discussão para dentro do partido. Então, existem aí algumas notícias, né? Eu falo, o pessoal gosta de inflamar, e querem também tentar descredibilizar o projeto, né, enfraquecer o projeto, colocando a intriga dentro do próprio partido, que não existe. Então isso se deu em comum acordo com todos os pré-candidatos. A gente entende que cada candidato hoje do partido, a gente não tem um candidato do partido aqui da região, além de mim, né? Então a gente entende que cada candidato, pré-candidato do partido representa uma região. E é ótimo, é o que a gente quer. A gente gostaria que todos fossem eleitos, né? A gente entende que não é possível, que alguns vão ficar de fora, mas faz parte do jogo, e se a gente não fizer isso também, a gente não chega lá. Então a gente entende que é importante essa representatividade, todos os pré-candidatos entendem isso também, porque hoje está muito pulverizado. A gente anda em Juara, em Juína, em Novo Horizonte, em Porto, e a gente vê vários candidatos de fora.
Então, tem candidato da Baixada aqui, tem candidato do Sul, tem candidato de tudo quanto é parte do estado. Por exemplo, a gente fala aqui, a representatividade do interior, né? A pessoa que vem do interior, realmente, ela tem outro olhar. A Rosana é de Sinop. E eu sou daqui, né, do Vale do Arinos. Então, a gente entende que é importante, né, essa junção das forças, até porque ninguém faz nada sozinho. E quando a gente traz isso para o grupo e eles entendem que é um projeto, né, viável, é um projeto importante até para o próprio partido, a gente toma essa decisão e as pessoas às vezes falam, veio tardiamente. Eu falo, não, veio no momento adequado. Porque a gente lançou a candidatura no fechamento da janela eleitoral. Agora começa a pré-campanha e ainda não tem a convenção, né, que tem o registro. É a data da convenção? É final de julho e até 5 de agosto. Isso, 15 de agosto começa a campanha, né? 16 de agosto, né? De campanha. Então a gente está fazendo uma construção agora. Agora é o momento de conversar, o momento de se apresentar para a população. Inclusive, eu vou pedir, se puderem, acompanhar minhas redes sociais, @Jéssica Riva, acompanhar as redes sociais da Rosana, @Rosana Martinelli, para conhecer o nosso trabalho, conhecer um pouco do nosso dia a dia, né? Eu falei, eu tô um pouco cômica lá no meu Instagram. Depois vocês olhem o vídeo que eu postei ontem e me falem o que vocês acharam do Riva com cabelo, tá? Meu Deus do céu. E quem quiser assistir também essa entrevista no YouTube, não está sendo transmitida agora, a gente vai colocar no YouTube, está sendo transmitido só na rádio, também pode acompanhar o canal da rádio, o Horizonte FM, e os canais de cortes, TikTok e Instagram, também vai estar lá, a gente vai marcar vocês. Obrigada. Ótimo. Corte que a gente vai colocar lá. Importante, Anderson, de falar dessa questão da representatividade, que são demandas da nossa região. Por exemplo, a duplicação da BR-163, Sinop, Guarantã, né? É um problema regional. Aqui, toda essa produção, as nossas produções aqui de grãos, de gado, são transportadas, né, através da BR-163 para Miritituba. Precisa ser melhorado. Tem a ferrovia Ferrogrão, né, que tem que sair do papel. A gente procurou defender lá em Brasília. E essa representatividade é tão importante que quando eu assumi o Senado, esse projeto da duplicação Sinop e Guarantã, 250 quilômetros, estava parado na infra. Fazia um ano após uma audiência pública que teve em Guarantã. E eu falei, eu sei, eu conheço a realidade, eu sou dessa região. Em 5 meses, a não ser o que eu fiquei lá, nós tiramos da infra, passou para a NTT, passou para o Ministério do Transportes e foi para a TCU para a revisão do contrato, que esse contrato ele não previa melhoria nenhuma dessa empresa, né? Nem para ampliar. E a gente sabe da importância desse trecho, quem vai ali, que é o escoamento, olha o tamanho e a quantidade de caminhões que circulam naquele trecho. Nós conseguimos tirar, né? Então, olha aí, por quê? Porque eu estava toda semana lá. Falei, olha, eu sou de lá, eu conheço, nos ajude, olha, morre muita gente, tem muito acidente, nós precisamos dessa viabilidade. Isso é ficar em cima, pegar o projeto e tirar do papel. Qual a maior dificuldade que você achou quando você estava lá no Senado, nesses 5 meses lá? Maior dificuldade foi justamente de mostrar as nossas potencialidades, as nossas dificuldades, que o Brasil é muito grande. Aí você fala na tribuna defendendo a nossa região, defendendo o madeireiro, defendendo o que é um projeto manejo, as pessoas não saberem nem o que é um projeto manejo, né? A importância de tirar essa moratória da soja, porque a moratória da soja, gente, é um acordo comercial que interfere na venda do grão. E nosso Código Florestal é o mais rigoroso do mundo e permite 20%, você compra uma área, 80% você preserva, 20% você tem autorização para desmatar e produzir. E esse acordo comercial com a Europa, que as grandes empresas fizeram, não permite a compra do produto dos grãos que são produzidos nesses 20% que você abre, que você tem autorização e não querem comprar. Então é um boicote comercial
com o Brasil. E só na soja. Você pode produzir milho, você pode produzir arroz, eles compram. Agora, soja não. Dentro dessa área dos 20%. Então, é um acordo extremamente comercial, muito prejudicial a todos nós do estado de Mato Grosso. Você já pensou não comprar mais soja da nossa região? O que isso acarretaria, né? Então, é uma briga de muitos anos que está envolvendo vice-prefeitos, prefeitos, vereadores, sindicatos, né? A ProSoja, FAMATO, e realmente foi derrubado. E eu falo disso porque mês passado eu estava lá, em Brasília, defendendo que continue, que não tenha moratória da soja, porque eles estão querendo voltar, que está, quem está segurando a queda dessa moratória da soja é o CAD, que é a livre, que defende a livre concorrência. E agora eles querem tirar o CAD do meio. Então estava o senador Wellington e eu lá defendendo para que realmente permaneça a isenção. Nós não podemos continuar com esse acordo comercial, porque vai se voltar a proibir a compra da soja dessas áreas. Eu falo que é do pequeno, médio e do grande, porque produtor rural, o agro, ele é feito de pessoas do pequeno produtor também, que o pequeno produtor é o que alimenta o Brasil, que é 70% do que consumimos é produzido pelo pequeno produtor, não é só o grande, né? Isso afeta. Então são pautas importantes de quem está aqui, quem sabe, quem defende, né? Então essa foi uma importante defesa, a duplicação, né, da BR-163, que agora nós estamos na luta, nós conseguimos essa revisão de contrato, foi aprovado. Agora eles querem fazer com 10 anos, nós não vamos concordar, né? É outra luta, é outra briga. 10 anos para 250 quilômetros? É muito. É muito, né, Jéssica? Então a gente está brigando que no máximo 5 anos, que também já é demais. Mas estamos entrando no... Então são defesas, Anderson, que tem que ser defendidas com muita seriedade. Porque quem está lá em Cuiabá não fica transitando aqui. Não conhece a realidade. Entendeu? Brasília não tem nem noção do que é Novo Horizonte, né? Nós somos números, né? Eles não têm noção dessa realidade. Eu sempre falo, eles acham que o leite é da caixinha, o arroz é do pacote. Quem não sabe não conhece o interior, não conhece a realidade, né? E a gente não está aqui criticando de maneira nenhuma, é a realidade deles. Mas nós que conhecemos a realidade do interior, nós temos obrigatoriedade. E por isso que a gente está pedindo, né, nesse momento, nessa pré-campanha, que nós estamos ouvindo, que nós estamos levando o nosso nome, né, como pré-candidata a deputada estadual, a Jéssica, Rosana Martinelli como pré-candidata a deputada federal, a Janaína como senadora, é justamente para que a gente continue defendendo. Nós conhecemos, nós trabalhamos e tem o nosso compromisso de continuar, porque nós vamos estar aqui e vocês vão estar perto da gente para que cobre, que nos leve as demandas para que sejam realizadas. E a maior preocupação realmente, Anderson, que a gente tem ouvido, né, Jéssica, é a saúde, né? Sim, é uma reclamação no estado inteiro. E eu falo, a gente tem que hoje votar em quem a gente tem acesso. Não adianta, Jéssica, simpatias, eu falo aqui nas cidades que a gente ama, com fulano, mas fulano nem sabe quem é você, sabe? Então a gente tem que ter essa preocupação de ter acesso às pessoas que a gente coloca lá, até pra gente poder cobrar, né? No depoimento pessoal, eu sei que o seu pai não está mais na política, né, ativamente, mas era a característica do seu pai. Seu pai conhecia tudo, conhece todo mundo e atendia todo mundo, era uma coisa fora do normal. Você não precisava ser um político para ligar para ele e te atender. Ele te atendia no avião. Sim. Anderson, estou aqui no avião, pousando em Joara, te retorno. E eu não sou candidato a nada, não sou político, um cidadão comum como qualquer outro. E assim a gente tem muitas histórias aí na cidade, aqui no interior, que relatam a mesma coisa. Era impressionante. É verdade, eu fico muito honrada em ouvir isso, muito feliz, mas é nossa obrigação, né, Anderson? Então, quando a Janaína tá lá em Cuiabá e ela faz a defesa dos servidores, eles ficam enaltecendo ela fala, gente, é nossa obrigação, é direito de vocês, né? Vocês pagam o nosso salário.
Então, é até difícil explicar isso, porque é muito corrido, né, Rosana? A gente tem verdade. andado aí, tem dia que não dá tempo de respirar, de literalmente beber água. Mas é nossa obrigação mesmo, sabe? A gente se coloca à disposição, como a Rosana falou, é um sacrifício. É sim um sacrifício, por mais que a gente ame, por mais que a gente goste de pessoas, é muito difícil, porque você tem que estar longe de casa, o estado, demograficamente falando, é muito grande, né? Economicamente falando, é muito diverso, né? Tem uma diversidade muito grande, então a realidade de cada município é uma, e a gente precisa estar atento a tudo isso e estar muito próximo da população, ouvindo para entender qual é a necessidade de cada um. Ô, Jéssica, o que é é claro que você vai trabalhar com educação, saúde, mas qual que é a menina dos seus olhos? Aquilo que você fala assim, ó, isso eu tenho que fazer na minha gestão. Ai, gente, é clichê, mas é a saúde, porque é o maior gargalo do Estado e porque é aquilo que meu pai sempre priorizou, a Janaína sempre priorizou, nós somos conhecidos por isso e a gente entende que tem muitas coisas que precisam ser feitas, como você mesmo falou, educação, eu como mulher, né, falar sobre as crianças e adolescentes, falar sobre feminicídio, sobre as mulheres, essa representatividade da voz a outras mulheres, mas a gente entende que saúde é universal, né, abrange toda a família, e é algo que ainda é um gargalo muito grande no nosso estado. Então, é a saúde. E com a Rosana Martinelli brigando pela agricultura, é um casamento perfeito, Vai né? longe, E vai longe. a Janaína como senadora. É a agricultura, o desenvolvimento para a nossa região, né? A industrialização, a descentralização, né, desse estado, principalmente na saúde. E nós vamos trabalhar, né? Porque a gente já... Como pioneira, a gente conhece a região, né? E sempre está constante, muitas vezes a gente não tem oportunidade de vir, mas a gente conhece muito, conhece a realidade e tem esse compromisso, esse olhar atento do interior, como mulher, como mãe, como empresária, como gestora pública, né? Estar atuando na vida pública. E nós temos que incentivar cada vez mais mulheres a estar na vida pública, dando oportunidades. E é isso que nós queremos, né? É uma grande responsabilidade nossa, essa questão da representatividade, mas nós somos feitas por Deus, nós somos polivalentes, né? E quando a gente fala em defesa da mulher, é que nós queremos essas oportunidades, melhorar a vida da mulher, consequentemente, melhorando a vida da mulher, que é o pilar do sustento da família, e ela é provedora, sim, da educação dos filhos, né? Porque a mulher hoje, grande maioria hoje já é famílias sustentadas por mulheres, e as mulheres se desdobram, né? Muito. E a gente também tem essas atividades também, né? Mesmo estando na política, a gente sempre fala assim, ó, quando chega em casa, o pacotinho da gente está esperando, né? É isso aí. É filho, é marido, né? É o colégio, é o mercado. Você vai pagar alguma coisa da empresa, eu também. Eu falei assim, gente, para aí, eu falei, gente, ó, dá licença que eu tenho que pagar um boleto aqui, né? Olha, eu tenho que parar. E assim é a vida, né? Mas é muito gratificante, né? É muito gratificante essa vida, porque quem gosta de gente, gosta de gente. A gente tem comentado, né? E a gente se diverte. E a gente tem que ser... Eu aprendi, né? E eu sempre falo, meu marido ficou cadeirante, ele pegou meningite, ficou 18 anos, né? Não falava, não andava. Eu tive que assumir os negócios da família, fazenda, né? A madeireira, criar meu filho que tinha 2 anos, né? E a vida vai nos tornando mulheres fortes, atuantes. E eu sou uma pessoa que acredita em Deus, sou uma pessoa muito abençoada, e Deus coloca pessoas importantes na minha vida que nos ajudam. E nós temos anjos que nos ajudam e que têm e nos dão essa retaguarda, que quando a gente está aqui, nós estamos bem assistidos em casa. Meu marido já se foi há 5 anos, mas eu continuo. E eu aprendi muito a ser feliz como Deus as possibilidades. Então sou uma pessoa extremamente feliz, abençoada, por isso que eu gosto de gente, eu continuo a minha vida, continuo trabalhando. Fala assim, Rosana, como é que você dá conta? Eu falei, não, é a minha vida e eu faço com prazer, porque trabalho para mim não é problema.
Gente, é uma vocês satisfação estão tá, ouvindo, gente? Mas vocês não estão aqui, a energia da mulher lá em cima mesmo. Ela é demais. Meu E sabe o Deus que do que é? A minha mãe céu. sempre falou, se fizer emburrado, fizer feliz, ela falava quando a gente era criança, você vai Vai ter que fazer do fazer. mesmo jeito, entendeu? Pelo contrário, você faz ruim, né? Você tem que refazer quando você faz de um amor, quando você faz... A Rosana é incansável, ela é uma mulher alto astral, capacitada, sabe, responsável. Eu falo que a gente precisa de mais mulheres assim. Porque quando me falam, por que não tem mulher na política? Porque vocês são a maioria que votam também. E mulher tem que votar em mulher, eu concordo, mas a gente tem que votar em mulher que nos represente. Então a Rosana é realmente uma mulher que me representa. Eu fico muito feliz de estar ao lado dela nessa caminhada. E você não fica muito atrás, não. O senhor não me contou muita história. Né? Ele falou, olha, quando a Jéssica era pequena, a minha mãe conta uma história, diz que ela falava, aí ela falava assim, nossa, mãe, minha boca fala, né? Sim, relógio. A Rosana direto, gente, aponta o relógio pra mim. Chega, já deu o horário. Vamos desligar o reloginho Na da reunião, Jéssica. Porque quando a gente faz o que a gente gosta, a gente faz com prazer, a gente não vê o tempo passar, é uma alegria sem fim. E eu falo pra vocês, tem sido muito esclarecedora, tem sido muito enriquecedora essa caminhada nossa. Verdade. A gente tem feito muitos bons relacionamentos, né, Rosana? Revisto alguns, feito alguns novos. E eu acho que da política o que fica são essas amizades. A gente tem aí ao longo desse estado grandes amigos, que possibilita hoje também a nossa candidatura. Claro. Todos os lugares que eu vou, a Rosana foi prefeita com a pessoa, a Rosana é amiga da pessoa, vendeu madeira para a pessoa. Conhece todo mundo. E a minha família também, a gente tem uma história com esse estado inteiro, então é uma alegria imensa, uma gratidão imensa estar aqui. É muito fácil trabalhar assim, né? Uhum. Quando a gente tá bem, feliz. E olha, gente, a gente tem problema também, tá? Mas muitos problemas, mas a gente também tem que olhar a perspectiva. Por isso, Anderson, que eu gosto de dar oportunidades para as pessoas, né? Sempre na minha gestão como prefeita de Sinop, ouvir, principalmente, nós nessa caminhada também a gente está ouvindo muito, que a gente aprende muito e a gente se coloca no lugar das pessoas, né? E tenta resolver, solucionar o problema, e a gente já vai pensando como é que eu posso solucionar, como eu posso ajudar essa pessoa. Isso é gestão de pessoas, né? De quem gosta de pessoas. E quando a gente fala, e a Jéssica falou agora, quando a gente faz com o coração, faz com amor, a gente faz bem feito, procura. Nem sempre a gente consegue solucionar o problema das pessoas, mas a gente tem que dar satisfação, a gente nem que tiver que dar um não, mas tem que dar um retorno, né? É o respeito pela pessoa humana, e é isso que a gente procura fazer. Como gestora também, eu procurei atuar em todas as áreas no município de Sinop, e eu tenho passado e conversado com muitos prefeitos. É possível sim fazer um governo com respeito, com dignidade, sair sem problema, sem responder processo no Ministério Público, que eu não respondo. Eu falei assim, eu ando de cabeça erguida nesse estado, eu fui vice-prefeita, prefeita, ninguém pode me acusar de alguma corrupção ou de que alguém fez o que eu fiz ou que eu pedi propina para alguém ou eu pedi qualquer coisa. Então, é muito gratificante a gente andar de cabeça erguida, fazer o trabalho bem feito, né? E é isso que eu quero continuar. E isso me possibilitou ir para o Senado, né? Defender o nosso estado, porque esse projeto, gente, é muito importante para o MDB. E nós vamos dar essa governabilidade para a direita, tá? E é isso que nós temos que continuar esclarecendo para as pessoas que é possível. Nós não aguentamos mais 4 anos de um desgoverno que aí está. E isso passa com a responsabilidade, a conscientização das pessoas que, se você quiser um país melhor, de oportunidades, nós temos que repensar em quem a gente vota, olhar, né, todos esses escândalos de corrupção no governo, e parece que muitas pessoas não se atentam, não conseguem, e não entra na cabeça das pessoas de olharem o que está acontecendo, né, só olhar o seu benefício próprio, né, e o importante é o assistencialismo, só que você também não pode deixar as pessoas perpetuar no assistencialismo sem dar oportunidade. E isso é governar com responsabilidade, dar oportunidade para as pessoas. E quando a gente fala
de trazer investimentos para o interior, né, da descentralização, trazer empresas, né, a diminuição dos impostos é para que realmente não falte oportunidade, não falte emprego para as pessoas e ter uma qualidade de vida melhor. Isso é uma grande responsabilidade dos deputados estaduais, dos deputados federais, dos senadores, né, do nosso presidente. E muitas vezes quem está lá não está fazendo o seu dever. E eu falo mesmo como senadora. Nós temos 30 senadores de oposição, 50 é a favor do governo. Então não passa. Eu mesmo coloquei a lei da anistia, não passou, né? O voto impresso, tá lá, né? Quantos outros? O impeachment do Alexandre de Moraes, que assim, não vai, tá lá, né? Não dá prosseguimento. E quantos outros projetos importantes, né? Para todos nós brasileiros que não dão sequência por interesses pessoais. E nós não podemos mais aguentar isso. Mas eu falo para a população, nós não podemos perder a esperança. Nós temos que votar consciente, votar em quem a gente conhece. Nós estamos pedindo aqui para votar em pessoas realmente do interior, daqui. É isso que a gente fala, não gosto da Rosana? Voto no outro, não tem problema. Mas tenha consciência e vote para pessoas daqui, da nossa região, para vocês terem acesso. E a gente, é claro que nós estamos nessa pré-candidatura, estamos pedindo apoio, ouvindo, e é isso que nós queremos, né? Qual que feedback vocês estão tendo? Muito positivo, a gente está muito animado. Do interior. A gente está muito animado, é muito positivo. Quando a gente traz isso, eu não queria falar, porque senão nossos concorrentes vão querer voltar para cá. Quando a gente chega nos lugares e as pessoas até têm algum tipo de compromisso ou empatia, né, simpatia pela candidatura de outra pessoa e entende esse discurso que a Rosana vem fazendo, e eu também entendo a importância disso, as pessoas acreditam, porque quando a gente fala do coração, né, a gente entrega a verdade. Então as pessoas têm acreditado e têm aderido ao projeto. Eu entendo que hoje muitas pessoas estão esclarecidas. Isso começa esse esclarecimento, né, Rosana, que a gente vem falando, ele começa com a própria educação. Então as pessoas estão mais esclarecidas. Então quando a pessoa escuta, acompanha, a pessoa mesmo organicamente vem e adentra o projeto, e estamos animadas, né, Rosana? Muito a recepção animadas. tem sido muito calorosa. O povo do interior é muito caloroso, né? Nosso povo é muito carinhoso, muito caloroso. Então a gente entende que as pessoas acreditam, as pessoas vão aderindo, e que existe esse movimento muito grande mesmo da gente consolidar uma chapa forte. Já vem acontecendo, né, Rosana? A gente já nasceu com essa chapa forte, graças a Deus. Mas vem acontecendo a consolidação. Então isso deixa a gente muito animada para entrar numa campanha forte, né? É verdade, porque o que está acontecendo? Eles vivem colocando notas, né, na imprensa, o MDB está desestabilizado, o MDB não vai fazer chapa de federal, né? Vai fazer poucos deputados estaduais, a Janaína vai ser vice. Justamente é para realmente descredibilizar, porque estão sentindo que a chapa está coesa, nós estamos muito bem alinhados, cada um fazendo a sua obrigação, Anderson, né? Nós temos um objetivo, né, de eleger o maior número de deputados estaduais para o MDB ter essa representatividade. Nós vamos eleger um deputado federal, sim, né? Porque quando quiseram enfraquecer a chapa, deputados saíram da chapa do MDB, foi para descredibilizar e enfraquecer a Janaína. Não conseguiram, porque ela é habilidosa, ela tem credibilidade, ela é capaz, ela fez esse movimento, conseguimos. Eu mesmo saí do PL, fui para o MDB, justamente com esse intuito de fortalecer a candidatura, a pré-candidatura da Janaína, porque não é porque ela é mulher que ela não é capaz, e mulher tem que apoiar a mulher, sim, né? Então nós temos que ter, e temos esse compromisso muito forte com a nossa presidente, que é a Janaína, e ela vai conseguir, né? Tanto que nós estamos muito coesos, muito alinhados, e nós estamos obedecendo a decisão dela. Ela hoje está muito forte, ela não vai ser vice, ela tem esse propósito de ser pré-candidata ao Senado, porque ela é capaz, ela construiu isso, né? Então nós estamos apoiando, vai dar certo, não adianta
vim descredibilizar. O MDB está com Flávio Bolsonaro. Eu vim porque eu tive essa garantia dela, como em outros 17 estados do MDB vão estar com Flávio Bolsonaro. Ele precisa de outros partidos para governar. E um desses é o MDB, e o MDB tem esse compromisso com ele. Ele esteve recentemente em Sinop, conversamos, eu trabalhei muito tempo com ele lá no Senado, ele é uma pessoa fantástica, né? Muito habilidoso, muito querido, com uma visão de futuro. Ele realmente é Bolsonaro melhorado, né? Ele é o Bolsonaro vacinado. Então, realmente, nós acreditamos na eleição dele, acreditamos na eleição do Wellington Fagundes, que está liderando nas pesquisas aí para o governo do estado, a Janaína como pré-candidata ao Senado, firme, forte, preparada, Rosana Martinelli como pré-candidata a deputada federal, quero estar contribuindo ainda mais com o interior do estado do Mato Grosso, né? É claro que a gente não sabe tudo, nós vamos continuar aprendendo porque as demandas mudam constantemente, mas tem a nossa dedicação, o nosso empenho de estar trabalhando pelo povo do estado do Mato Grosso, igual a gente falou, eu quero ser a deputada do interior. Eu não preciso estar na capital para pedir voto, ficava muito mais fácil, mas não, eu quero estar aqui, que eu quero representar o interior, estar perto da população, né? E também a Jéssica, para que realmente continue esse trabalho maravilhoso que a família Riva faz, né? Ela está preparada, ela é competente, ela é baixinha de 1,49, mas ela é gigante nas ações que ela faz, muito corajosa, porque estar na política, Anderson, precisa ter coragem. É combativa como a Janaína é lá na Assembleia? A Janaína falou para os deputados, olha, vocês vão se arrepender da saída da Assembleia, porque Jéssica é 10 vezes pior que eu. Brincadeiras à parte, eu sempre fui muito combativa. E a Janaína brinca que eu sou carne de pescoço, né? Dura. Mas eu sempre fui questionadora, eu sempre fui muito comunicativa. E eu acho a Janaína fina, elegante, politizada. E eu ainda não sou essa pessoa, não sei se algum dia, né? Não sei. É como diz minha mãe, esse filho de gato que nasce no forno, gatinho ou biscoitinho, né? Eu tenho um perfil um pouco mais parecido com meu pai e a gente é mais esquentadinho, né? A gente briga realmente por aquilo que a gente acredita. Admiro muito a Janaína, acho que ela fez embates importantes, mas às vezes eu brinco com ela que ela é muito política, porque, olha, não é fácil estar nesse meio que é muito machista, que é predominantemente masculino e que como eu falei aqui no começo, todo tempo questionada, todo tempo descredibilizada. Então, eu entendo que a Janaína não foi ajudada por ninguém. Ela foi a deputada mais votada por 2 mandatos. Ela mostrou o seu valor, mostrou a sua capacidade. E eu quero mostrar também. Ela é corajosa. Corajosa, pode ter certeza, vai estar nos representando. E é importante que agora nós temos perspectiva de mais mulheres, né? Nos representando na Assembleia. Pelas pesquisas aí apontam que nós teremos mais mulheres. A Janaína foi por 12 anos somente ela. E a gente tem esse eleitorado, nós somos praticamente 53% da população, nós precisamos aumentar e a Jéssica com certeza vai estar lá nos representando na Assembleia. E na Câmara dos Deputados, de 513, nós temos 96 somente deputadas mulheres. No Senado, de 81, 15 mulheres. Eu era a 15ª. Eu saí agora, o senador voltou, né? Então, somente tem 14 senadoras, né? Então, nós precisamos ampliar, porque nós mostramos competência, dignidade, respeito. E é isso que a mulher quer. A gente quer ser respeitada. Não queremos ser mais do que ninguém, né? Muito menos, nem mais, né? Mas estar ao lado, respeitando os homens, respeitando os maridos, cuidando das nossas famílias, fazendo as nossas funções, sendo empresárias competentes e políticas competentes e comprometidas com a população. É isso que nós queremos, Anderson. E vamos conseguir. Pode ter certeza. Nós vamos chegar lá, que a gente está com muita força e Deus tem nos abençoado muito, né? A gente sempre pede a proteção divina, que realmente nos abençoe, que nos guarde, para que nos dê saúde, para continuar essa nossa missão, que a política também é de pessoas sérias, que muitas vezes falam, eu não quero falar política mais, né?
Mas olha quanto é importante as pessoas estarem na política, né, Anderson? É política na casa, Política não faz nada. na igreja, né? Na educação, na escola. E, infelizmente, a cadeira não fica vazia. Se você não votar, não cuidar do seu voto, colocar e escolher bem pessoas de fato e de direito comprometidas, vai estar sendo ocupadas por alguém que não se interessa por você. Então, a gente está fazendo essa conscientização, pedindo o apoio de vocês, né? Humildemente aqui, que olhem com atenção, né? Cuidem, e nós estamos aí para responder. Nós temos as nossas redes sociais que estamos abertos a responder qualquer questionamento. Acho que político não tem que ter medo de ninguém e principalmente de pessoas. Você não pode ter e esconder qualquer fato. É melhor você falar a verdade, sim, sim, não, não, né, Jéssica? Do que você ficar omitindo. Então, as nossas redes sociais aí, se alguém ficou com alguma dúvida, qualquer opinião, e a gente está aqui justamente nessa pré-campanha para ouvir as pessoas. Então, a gente vai ficar muito feliz se pessoas entrarem em contato conosco, nos dando opinião do que podemos melhorar. É isso que é importante, né? Então eu quero agradecer, Anderson, imensamente a oportunidade de estar aqui falando na Horizonte FM 87.9, uma audiência fantástica. Continuem sintonizados aí. A gente sabe que falou muito, né, Jéssica? Muito, mas é bom. Eu acho que a população cada vez mais tem interesse. Quando falam para mim, as pessoas estão desestimuladas com a política. Eu falo, gente, políticos existem bons e ruins, assim como toda profissão. A política, a gente vive dela e a gente não pode abrir mão de estarmos presentes, de estarmos escolhendo, como a Rosana disse, pessoas que nos representem de fato. Anderson, obrigada mais uma vez pelo convite, obrigada pelo bate-papo que foi tão gostoso. Desculpa aí se a gente se excedeu um pouquinho, mas as duas gostam de falar e fica difícil. A gente queria falar um pouquinho mais, mas a gente tem que continuar. Então, obrigada mais uma vez pela sua recepção, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu que agradeço vocês terem vindo aqui e espero que quando vocês forem eleitas, vocês voltem por aqui. E aí a gente já esteja com um estúdio de transmissão, de gravação e um estúdio de podcast, que é o nosso projeto. Se Deus quiser, estaremos aqui com vocês muitas mais vezes. Obrigada. Que Deus dê muita prosperidade. Amém. Pode ter certeza. Quem trabalha com honestidade, com seriedade, nós temos certeza, viu, Anderson? E teremos a maior alegria de estar aqui, vitoriosas, tá? Pode convidar que a gente vem pessoalmente. Marcelo ali, ó, o nosso companheiro aqui de trabalho. Se vocês forem eleitos, nós conseguir fazer esses projetos que a gente quer, queremos vocês aqui para o podcast. Pode conosco, pode deixar. Pode ter certeza. Eu quero deixar um grande abraço, desejar um excelente final de semana a todos, né? Que Maria, nossa mãe, cubra com seu manto sagrado todas as famílias, todo o Novo Horizonte do Norte, que é uma cidade linda. Eu tive aqui ano retrasado numa comemoração Dia das Mulheres, tinha mais de 1000 mulheres naquele centro ali da igreja, né? Verdade. Foi um evento maravilhoso. O meu secretário, o Zé Carlos, né? Ele faleceu ano passado, ele foi meu secretário. O Zé Carlos foi seu secretário? Foi, Nossa, foi meu secretário. O Zé Carlos foi uma perda triste. Pois é, ele trabalhou na licitação. E eu sempre tenho falado, e ele era uma pessoa muito carinhosa, que estava aqui, né? E a gente procurou dar assistência para ele, arrumando a UTI, tudo para ele, né? Mas infelizmente não foi possível, ele fez a sua passagem, né? Mas ele foi uma pessoa muito querida, né? E ele voltou aqui para Novo Horizonte com seus familiares aqui. Ele falou, olha, quando saiu da prefeitura, quando a gente saiu, ele foi embora pro Nordeste, né? Aí depois casou lá, aí veio pra cá e ele falou, olha, eu tô aqui em Novo Horizonte porque é uma opção minha, é uma cidade que eu tenho os meus familiares, tenho um carinho muito grande. Então eu venho aqui para Novo Horizonte, sempre. Hoje a gente estava aqui, esses dias a gente estava aqui também. E eu falo muito dele porque ele foi uma importante pessoa na minha administração, muito competente, fez a diferença, né? E eu tinha uma confiança muito grande nele, Jéssica, que ele falava, e era chefe da licitação,
E aí ele falou, olha, Rosana, pode assinar. E eu assinava. Isso é muito Né? importante. Então ele foi uma pessoa muito comprometida, eu sou muito grata a ele, aos familiares dele, a esposa dele, esses dias eu falei, né, com ela, e ela, acho que ele também não está mais aqui, né? Não, eu fiquei sabendo, acho que ela tinha ido pra Joara. Isso, ela não está mais aqui em Novo Horizonte, mas eu tenho um carinho muito grande. Eu fui muito bem recebida aqui em Novo Horizonte, eu sou muito grata a ele por me dar essa oportunidade, me trazer aqui, participei desses eventos e fiquei muito feliz. Então, realmente, eu tenho um carinho muito especial por Novo Horizonte e eu quero deixar um grande abraço, muito carinhoso a toda a população. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigada, viu, Anderson? De nada. Gente, vamos continuar aqui então na programação da Horizonte FM. Vocês vão ficar com o padre Reginaldo Manzotti e mais tarde vocês ficam com